Barra diz à mãe que tá um pouquinho tonta, que estava deitada no quarto. O Enver lhe disse que queria tomar sopa e ela levantou para fazer. A Tice diz que tá tudo bem, que não tem problema. Barra não se lembra de que derrubou a panela e Enver sai para limpar tudo. A Tice fica muito preocupada com Barra e pergunta o que aconteceu, se ela tá com algum problema de saúde. Barra diz à mãe que tá bem, que tá com anemia, só isso, e quando fica muito cansada isso acontece. O médico disse que é normal. Enver limpa a cozinha. Sirin pergunta por que ele não deixou para a mãe dela limpar. Enver diz que a irmã dela não percebeu que a panela caiu e ele preferiu limpar para ela não ficar com vergonha de ver isso assim. A Tice é atenciosa e carinhosa com Barra e diz que vai levar comida para ela. Sirin olha para a mãe a recriminando pela atenção que ela está dando a Barra. Doruk pergunta por que Nissan esqueceu do papai. Nissan chora e diz que não esqueceu. Doruk pergunta por que ela não desenhou ele e diz que isso significa que ela não ama mais o pai deles. Nissan chora ainda mais. Enver chega e pergunta o que aconteceu. Doruk diz: a Nissan não quer desenhar o meu papai. Ela fez um desenho das pessoas que mais ama sem ele. Enver diz que tá tudo bem, que já passou e tenta tranquilizar a menina. Sirin diz à mãe que já tá tarde e pergunta que horas elas vão comer. A Tice diz: eu vou dar isso para sua irmã e depois comemos. Sirin diz: minha irmã? Até quando você vai chamar ela desse jeito, mãe? A Tice diz que só escapou chamar ela assim. Sirin continua: é claro, eu tenho certeza que só escapou mesmo. E que curioso, mãe, que você vai servir o jantar na cama da Barra. Que incrível, agora tá muito preocupada com a saúde dela, né? A Tice diz que Sirin tá vendo a situação da Barra. Ela desmaiou, tá doente e pergunta o que ela pode fazer, se é para deixar passar fome. E diz que mesmo que fossem os vizinhos doentes, ela faria isso. Sirin pergunta como que a mãe pode ter tanta certeza de que a Barra tá doente. A Tice diz: eu tenho. O que deu em você? Tá tentando arrumar um problema desde cedo? Sirin diz que a amiga da Barra sabe que ela e o Sarp tinham uma relação e que ela mandou mensagens do celular dele. A Tice pergunta do que ela tá falando e manda ela falar baixo porque podem escutá-la. Sirin diz: deixa eles escutarem. A Barra e a amiga estão contra mim. Quando ela veio aqui para visitar ela, a Barra fingiu que vinha para cá preparar um café e a amiga dela saiu para ligar para mim. Ela ligou do celular da minha irmã. Depois a ligação foi embora. Sirin diz que Barra e Elis bolaram um plano contra ela e o que queriam fazer era assustá-la e ameaçá-la. Sirin diz que a Barra sabe sobre a relação dela com o Sarp e por isso quis ir para a casa delas. A Tice manda ela falar baixo. Manipuladora, Sirin diz com ironia: mãe, eu não vou mais te atrapalhar. Pode ir levar a comida para minha irmã. Ela tá doente, não deixa a comida esfriar. A Tice chama Enver, pede para ele levar a comida para Barra e vai falar com Sirin. Ela pergunta o que Sirin acha que a Barra tem em mente, qual é o plano. Sirin diz que não sabe, que também ficou pensando nisso, no que elas podem fazer. A Tice diz para Sirin não se preocupar, porque Barra não pode fazer nada. Sirin diz que também acha isso, mas além disso, também existem dúvidas de como o acidente aconteceu, que dizem que empurraram o Sarp da balsa e depois não falaram mais disso, e por isso a Barra está tentando culpá-la pela morte do marido dela. A Tice cai direitinho no jogo sujo, na manipulação de Sirin para colocá-la contra a Barra. No dia seguinte, Enver arruma o café da manhã para os netos e Barra e pergunta como ela está. Barra diz que está muito bem, que tem um compromisso hoje e pede para ele buscar os filhos na escola. A Tice está no quarto e quando vê que Barra já saiu com os netos, aí sim ela vai para a cozinha e reclama por Enver ter feito o café da manhã para Barra e as crianças, sendo que nunca fez para ela e Sirin. Enver diz que a mulher desmaiou à noite, está com anemia, ela sabe, e pergunta qual é o problema em fazer um café da manhã. A Tice diz que já ajudaram deixando eles morarem ali e que Enver deixa Barra fazer o café da manhã para os filhos e comerem o que quiser. Enver diz que eles sentem a rejeição dela. A Tice diz que de agora em diante ninguém pode cozinhar ali sem pedir. Nissan e Doruk contam para a mãe sobre o desenho e o que Sirin disse para eles. Barra pergunta se Nissan ficou triste por isso, mas diz que foi engraçado e começa a rir. Ela diz que se o pai deles tivesse ouvido isso, teria rido muito, ficaria muito feliz. Na verdade, ele ficaria aliviado.
Ela conta para eles que Sarp gostava muito de futebol e que um dia esqueceu Nissan dentro do carro. Arrasado, Sarp implorou para Barra nunca contar para Nissan que ele a esqueceu dentro do carro por causa de um jogo de futebol. Barra diz a Nissan que foi por isso que decidiu contar essa história para ela, porque ela se sentiu muito mal por ter o esquecido. Agora eles estão quites e por isso ela disse que ele ia ficar feliz ao saber disso. Nissan e Doruk se divertem com a história que a mãe conta para eles sobre o pai. Barra pega o celular para mostrar para os filhos uma foto que Sarp tirou de Nissan nesse dia, mas o celular acaba caindo e não quer ligar mais. Barra diz que vai levá-lo na assistência técnica. Elise está na rua esperando Sirin sair de casa. Vai até ela e manda ela entrar no carro porque quer conversar. Sirin diz que agora está com pressa e não pode falar com ela. Elise segura o braço dela, manda ela entrar agora, senão vai fazer um escândalo e o bairro inteiro vai saber o que ela fez. E Elise diz que só foi ali para lhe falar uma coisa e pergunta se o Sarp está vivo ou não. Elise diz que a Barra está ficando louca porque acha que ele ainda está vivo e pergunta como pode ter mensagens dele depois do acidente. A Tice sai de casa, Sirin a vê e Elise e ela se escondem para não serem vistas. Sirin diz a Elise que o Sarp não está vivo, que foi ela quem mandou aquelas mensagens. E Elise pergunta como ela estava com o celular. Sirin diz que não interessa a ela. Elise pega Sirin pelos cabelos e manda ela falar logo. Demoníaca, Sirin diz que Sarp esqueceu o celular no hotel onde eles se viam. Ela segura os cabelos de Elise e diz: agora vai lá falar isso pra Barra. Fala que a irmã dela era amante do marido dela e fala pra ela ir embora com os filhos e tudo da minha casa. Sema chama a atenção de Barra por estar faltando muito ao trabalho por causa do seu tratamento e fala que ela está fazendo o seu trabalho mal feito. Barra diz que tem levado os atestados e que nunca fez mal o seu trabalho. Sema diz que os clientes têm reclamado e por isso ela vai passar o último lote de roupa de novo e são todas para amanhã. Verdane defende Barra, diz que aquilo é uma grande injustiça e ela tem que ir embora. Sema diz que aquilo é um problema da Barra, não dela. Verdane e todas as outras funcionárias dizem que vão ajudar a Barra. Verdane diz: vamos pessoal, vamos trabalhar com alegria para ajudar a Barra e ir para o hospital se tratar. Barra fica emocionada com o gesto das amigas e muito agradecida. Arif liga para Barra, diz que conseguiu vender o fogão e a cama dela e se oferece para levar o dinheiro para ela na casa da mãe dela. Barra diz que pega com ele depois, que está trabalhando ainda e vai para o hospital depois. Musa deixa Borá no hospital com Jali e sai. Barra fica surpresa quando Arif chega ao seu trabalho. Arif diz que vai levá-la para o hospital. As amigas de Barra ficam encantadas com Arif e Barra fica sem graça com os comentários delas. Arif entrega o dinheiro de Barra. Barra o agradece e diz que ele não tinha por que ter todo esse trabalho. Arif diz que não dá trabalho, foi um prazer. Ele pergunta se ela está confortável na nova casa. Barra diz que um pouco, que as crianças gostam da presença do vovô Enver e a sua mãe está um pouco indiferente. Arif pergunta pela irmã dela. Barra diz que Sirin não está indo bem, também não gosta das crianças. Arif pergunta por quê. Barra diz que não sabe, que acha que ela faz isso porque soube dela quando já era grande. Barra diz que não consegue descobrir o motivo, mas é verdade que a Sirin não gosta dela. Arif diz que ela parece cansada, que está muito pálida. Barra diz que normalmente passa um pouco de maquiagem no trabalho antes de ir para casa, para a mãe e os filhos não suspeitarem de nada. Mas hoje ela esqueceu, mas tudo bem, vai passar lá no hospital. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui, que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.